Nós vamos ouvir agora a pregação da palavra do Senhor. Inicialmente faremos algumas leituras. A primeira delas no Evangelho, segundo escreveu o apóstolo João, no capítulo de número 3. Vamos ler do versículo 16 até o versículo de número 21. Esta passagem do Evangelho de João relata aquilo que o Senhor Jesus Cristo pronunciou a respeito da sua missão enquanto estava conversando com Nicodemos. E nós vamos fazer essa leitura porque Jesus, ao expor a sua missão, ele fala sobre luz e fala sobre o viver na luz e viver nas trevas. Temos esse contexto que também vai aparecer no texto da pregação. Versículo 16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Agora, nós vamos à primeira carta do apóstolo João, capítulo de número 1. Vamos ler em primeiro lugar os 4 primeiros versículos que foram o texto da pregação do último domingo. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou. E nós a temos visto e dela damos testemunho e vô-lo anunciamos. A vida eterna, a qual estava com o Pai, nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos, para que a nossa alegria seja completa. Agora vamos observar o texto da pregação desta manhã. 1 João, capítulo 1, versículos 5 a 7. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Até aí a leitura da palavra do Senhor. Nós vamos orar, pedir ao Senhor mais uma vez a sua bênção, sua graça, para que possamos ser beneficiados pela pregação da sua palavra. Oremos. Ó Senhor Deus, Pai das luzes, primeiro e último, glorificado seja o teu santo nome. Temos tido o privilégio nesta manhã de render louvores ao teu nome santo, reconhecer pelos salmos a tua grandeza e sermos afinados com os teus propósitos. Ó Senhor, muito obrigado por esse privilégio, especialmente nessa manhã de cantar o Salmo 73b e sermos confrontados por verdades tão preciosas, a fim de não sermos enganados pelo nosso próprio coração.
Agora, Senhor, vamos ouvir a exposição da Tua palavra. Quem fala, quem é de falar, não pode fazê-lo pela sua própria força e sabedoria. Nossa única esperança é que o Senhor o use como instrumento para o nosso bem. Portanto, dá sabedoria, aviva as forças da memória, dá compreensão, fervor, que Ele nos apresente de maneira vívida e clara o Evangelho do Teu Filho Jesus Cristo. Mas com que, à medida em que ouvimos a Tua palavra, ela venha às partes mais íntimas do nosso ser, como nos diz Hebreus 4:12, e ali traga à luz as intenções e motivações do nosso coração, revele a nossa condição diante do Senhor, nos faça mais uma vez estar buscando o refúgio em Cristo Jesus, de modo que toda a nossa confiança, nossa alegria, nosso contentamento esteja nele. Ajuda cada ouvinte para dar atenção devida à Tua palavra e para que os frutos do que vamos ouvir sejam vistos de fato na nossa maneira de viver. Nós oramos, pedimos essas coisas em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Amém. Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, como nós já ouvimos no sermão anterior, no início da carta, o apóstolo João está nos apresentando o Senhor Jesus Cristo como o verdadeiro Deus e verdadeiro homem, como aquele que era desde o princípio, como aquele que também se manifestou e a quem os apóstolos ouviram, viram, contemplaram e apalparam. E é por isso que, junto com os demais apóstolos, João se coloca como uma testemunha de primeira mão de quem Jesus Cristo é. E é nessa condição de testemunhas que ele e os demais apóstolos anunciaram o Evangelho tal como agora o conhecemos através do Novo Testamento. Eles anunciaram o Evangelho a respeito de Cristo Jesus, a palavra da vida, o verdadeiro Deus, verdadeiro homem, aquele por meio de quem recebemos a vida eterna. E nesse contexto, João se refere a Jesus, então, como a palavra da vida. Isso significa, como já ouvimos, que Jesus Cristo é a revelação definitiva da parte de Deus e que é por meio do Senhor Jesus Cristo que nós chegamos a conhecer a Deus e entramos em comunhão com Deus. Mas agora nos perguntamos, o que exatamente a palavra da vida nos revelou a respeito de Deus? Como nós podemos ter comunhão com Deus? Quais as implicações dessa comunhão? A partir do versículo de número 5, João começa a nos oferecer respostas para essas perguntas. E ao fazê-lo, ele nos apresenta a verdade mais básica do Evangelho e as suas implicações. E é por isso, então, que eu vos anuncio a palavra de Deus sob o seguinte tema: a luz do Evangelho. E nós veremos apenas 2 pontos. O primeiro, a mensagem do Evangelho. Deus é luz. Versículo 5. O segundo, as implicações do Evangelho. A vida na luz. Versículos 6 e 7. Então, em primeiro lugar, vamos olhar com atenção para o versículo de número 5, a mensagem do Evangelho. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Chegando a esse versículo,
versículo 5, devemos lembrar que nos 4 versículos iniciais, João utilizou por diversas vezes os verbos ouvir, ver, contemplar, apalpar com relação a Cristo, a palavra da vida. Veja o versículo de número 3, onde ele diz: o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros. Agora, no versículo 5, ele nos diz: ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. A mensagem ouvida por João e pelos demais apóstolos diz respeito ao Evangelho. João nos diz que ele ouviu esta mensagem diretamente do próprio Senhor Jesus Cristo, a palavra da vida. Então, quando nós pensamos sobre isso e vamos procurar nos evangelhos, não vamos encontrar nos evangelhos um momento exato em que Jesus tenha falado aos discípulos: ei, se reúnam aqui, quero dizer algo a vocês, muito importante, Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Não temos esse momento. Portanto, o que João nos apresenta é, antes de tudo, uma síntese do que ele aprendeu sobre Deus durante aquele tempo de cerca de 3 anos, nos quais ele ouviu, viu, contemplou e apalpou a palavra da vida. O que ele ouviu? O tempo do verbo ouvir, no texto grego, indica que depois de tantos e tantos anos que João ouviu esta mensagem de Jesus Cristo, essa mensagem ainda estava ressoando os ouvidos do apóstolo quando ele agora escreve a carta. João diz: eu ouvi isto de Cristo e agora estou anunciando a vocês. Em outras palavras, aqui está uma síntese, um resumo. Eis aqui o conteúdo do Evangelho. A mensagem que ouvimos direto da palavra da vida e anunciamos a vocês. Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Aqui devemos nos perguntar o que está por trás dessas metáforas de luz e trevas. O que isso nos ensina sobre a natureza de Deus. No Antigo Testamento, ao fazer referência a Deus, a luz simboliza a comunicação de Deus, o que Deus revela, e simboliza o caráter de Deus, quem Deus é. Portanto, podemos dizer, Deus é luz, no sentido em que ele é perfeitamente puro, tanto intelectualmente, quer dizer, que nele não há nenhum erro, que nele está toda a verdade, mas também que ele é perfeitamente puro no que diz respeito aos aspectos morais. Não há mal nele. Ele é totalmente bom, ele é totalmente santo. E a dupla negativa no texto grego, quando diz, e não há nele treva nenhuma. Tem um não no começo e um não no final. Isso é para destacar que não há menor mancha, a menor mácula. Isso é para destacar a absoluta perfeição de Deus. É para dizer o tipo de luz que ele é. Ele é uma luz perfeita. Ele é perfeitamente santo e verdadeiro. Esta é a síntese desta metáfora. A verdade tem a ver com a pureza intelectual
e a santidade com a pureza moral. Dizer que Deus é luz significa dizer que ele é completamente santo e perfeitamente verdadeiro. Talvez, ao ouvir essas palavras do apóstolo João, apresentadas aqui como a mensagem ouvida por ele, da própria palavra da vida, e proclamada agora por ele e os demais apóstolos, esta mensagem que é apresentada aqui como uma síntese do Evangelho, você, ao ler isso, possa estranhar. Vamos pensar na seguinte situação. Alguém chegasse a você e dissesse assim: por favor, me apresente da maneira mais resumida possível o que é o Evangelho. Provavelmente você não diria: Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Isso não parece ser uma boa síntese do Evangelho? E talvez se alguém dissesse a você: por favor, me apresente um resumo de todo o ensino de Jesus Cristo. Se você pegar tudo que Jesus ensinou, que encontramos nos 4 evangelhos, coloque isso em apenas uma sentença. Provavelmente também você não diria: Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Então, como é que nós podemos ver essa afirmação, Deus é luz, como uma síntese do Evangelho? Como? Entendendo o seguinte: que a afirmação Deus é luz, apesar de não ser o melhor dos resumos para o Evangelho, é um excelente resumo a respeito da natureza de Deus. Essas palavras respondem a uma pergunta: quem é Deus? E a resposta vem: Deus é luz e não há nele treva nenhuma. A própria palavra da vida, o Senhor Jesus Cristo, ensinou aos discípulos apóstolos quem é Deus. E o resumo deste ensino precioso é: Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Então agora vamos tentar entender o argumento do apóstolo João. Para entender o argumento do apóstolo João, você deve meditar sobre a centralidade de Deus. O evangelho que João ouviu e proclamou é, no final das contas, o evangelho de Deus. Portanto, o ponto de partida da pregação do evangelho é este: quem Deus é. Eis o que João está nos dizendo. O evangelho não começa conosco. O evangelho não é sobre nossas obras, sobre nossas necessidades, sobre nossos anseios, sobre nossos sonhos. O centro do evangelho não são os homens. O centro do evangelho é o próprio Deus. E se você não entender assim, você ainda não entendeu o que é o evangelho. Portanto, o ponto de partida da pregação do evangelho não é a necessidade humana, mas o caráter santo de Deus. O evangelho nos proclama, antes de tudo, a bendita mensagem sobre quem Deus é. Deus é luz. Ele é moral e intelectualmente puro. Ele aborrece o pecado e a mentira. Ele é santo e verdadeiro. A luz, significando a santidade e a verdade de Deus, revela então de maneira clara o nosso pecado. A luz de Deus revela a nossa impiedade, a impiedade das nossas palavras, dos nossos atos e dos nossos pensamentos.
revela a corrupção da natureza humana, revela que tudo que nós merecemos por causa de quem somos é a condenação eterna. Em outras palavras, meus irmãos, o Evangelho nos coloca diante de Deus, que é luz, e ao fazê-lo revela quem realmente nós somos e do que realmente nós precisamos. Nossa maior necessidade não é de realização, não é de bem-estar, não é de prosperidade, de sucesso. A maior necessidade do ser humano é a de salvação. A maior necessidade de quem está em trevas, de quem está espiritualmente morto, de quem está em inimizade contra Deus, é receber o perdão dos pecados e a vida eterna em Cristo Jesus. Quando o Evangelho nos anuncia que Deus é luz, confronta a impiedade humana e revela que o homem precisa de Jesus Cristo. A luz de Deus revelada no Evangelho mostra que o único caminho para o homem em trevas, para ser reconciliado com Deus, é uma pessoa, Jesus Cristo, a palavra da vida. Então entendam o que acontece. Muitas pessoas, ao evangelizar, procuram responder à pergunta: quem é Deus? Dizendo: Deus é amor. E esta é uma afirmação verdadeira que nós também encontramos aqui nesta mesma carta. Capítulo 4, versículo 16. Mas eu quero chamar a atenção de vocês para um fato. A ordem apostólica. Em primeiro lugar, o apóstolo João nos diz: Deus é luz. Capítulo 1, versículo 5. E só depois ele nos diz: Deus é amor. Capítulo 4, versículo 16. E esta ordem é uma ordem lógica. O amor de Deus só pode ser devidamente apreciado e compreendido à luz da santidade e da verdade de Deus. Só quando você sabe quem Deus é, luz, e quem você é, trevas, você pode compreender o amor de Deus que tira o pecador das trevas e o conduz para a luz. Portanto, entender isso deve alterar a nossa forma de evangelizar. Primeiro, o evangelismo bíblico não começa com os homens e suas necessidades. Começa com o caráter santo e verdadeiro de Deus. Não começa com as reivindicações dos homens, mas as reivindicações de Deus. O evangelismo bíblico não começa dizendo Deus é amor. Começa, antes de tudo, dizendo Deus é luz. O verdadeiro evangelismo não começa dizendo o que a pessoa vai receber do amor de Deus. Mas antes, apresenta um contraste entre quem Deus é e quem somos sem Ele. A verdadeira evangelização nos faz correr para o único abrigo seguro. Em verdadeiro arrependimento, nos faz correr para Jesus Cristo. Aqui então percebemos o perigo de muitas pregações. Muitas vezes o perigo não está naquilo que se diz, mas naquilo que não se diz. Quando uma pregação ou um ministério de pregação diz apenas que Deus é amor, isso é verdade. Mas não é toda a verdade. Porque quando a pessoa diz que Deus é amor e esconde que Deus é luz, ela não está pregando mais o evangelho bíblico. Ela está pregando um evangelho adulterado, no qual o pecador se vê como uma pessoa boa, não se vê como alguém miserável, carente da graça de Deus, não é capaz de perceber as trevas que há em si mesmo.
Ele vê Deus apenas como alguém que irá dar um empurrão para uma vida melhor. Observem que a compreensão que uma pessoa tem de Deus afeta a compreensão que ela tem a respeito de si mesma diante de Deus. Se o seu entendimento sobre a santidade de Deus é fraco, sua compreensão sobre os seus pecados também será fraca. Se você não vê Deus como luz, você nunca verá as trevas que há em si mesmo. Portanto, eu diria, meus irmãos, se vocês querem ser bons evangelistas, comecem por isso, em obter precisão teológica a respeito de quem Deus é, para responder corretamente a esta primeira pergunta: quem é Deus? E poder, a partir desse ponto de partida, pregar o evangelho a quem está em trevas. Agora, tendo visto que a mensagem do evangelho é esta: Deus é luz, versículo 5, devemos olhar para os versículos 6 e 7 e ver as implicações do evangelho, a vida na luz. Leiamos mais uma vez. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então, observem, no versículo 5, o apóstolo afirmou que o cerne daquilo que ele ouviu, da palavra da vida, e que ele proclamou, a síntese do evangelho é: Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Agora ele está pronto para mostrar nos versículos posteriores quais são as implicações éticas desta afirmação. Então é importante observar que do versículo 6 deste capítulo, capítulo 1, até o versículo 2 do capítulo 2, João está contrastando o ensino apostólico com o ensino dos hereges que estavam seduzindo os leitores destas epístolas. João faz esse contraste por meio de 5 sentenças condicionais. Você facilmente poderá achar em sua Bíblia. Observe qual é a primeira coisa no versículo 6, 7, 8 e 9. Até o versículo de número 10, na verdade. Versículo 6, C. Versículo 7, 8, 9, 10, C. Condicional. Todas essas cláusulas do 6 ao 10 são condicionais. Estão raciocinando da causa para o efeito. Está aí no início de cada um desses versículos o C, indicando que temos aí uma condicional. Mas há uma outra coisa a ser observada. É que dessas 5 cláusulas condicionais, 3 são negativas e 2 são positivas. As cláusulas negativas indicam o ensino falso. As positivas indicam a correção para o ensino falso. Você pode identificar as cláusulas negativas pela expressão se dissermos. Veja isso no versículo de número 6. Se dissermos que mantemos comunhão com ele. Versículo de número 8. Se dissermos que não temos pecado nenhum. E versículo de número 10. Se dissermos que não temos cometido pecado. Então, essas cláusulas negativas estão apresentando aquilo que poderia ser identificado como falso ensino. Esse falso ensino aqui é especialmente o falso ensino a respeito de 2 assuntos: a comunhão e a relação do cristão com o pecado. Alguém que diz, eu tenho comunhão com Deus, e outro que diz, eu não tenho pecado. São as cláusulas negativas. E temos 2 cláusulas positivas. As cláusulas positivas estão no versículo 7 e 9. Se, porém, andarmos na luz. Versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados. Então, quando estamos nessa manhã, do versículo 5 ao 7, então, devemos observar que temos diante de nós
uma cláusula negativa no versículo de número 6 e uma cláusula positiva no versículo de número 7. As duas são condicionais. Se dissermos, se, porém, andarmos. Então ele está apresentando no versículo 6 o falso ensino e no versículo 7 apresentando a resposta a este falso ensino. Note que nos dois casos, as cláusulas positivas, as cláusulas corretivas, as duas cláusulas apontam para a obra de Cristo. Veja, versículo de número 9, fala da ação purificadora do sangue de Jesus. E versículo de número 10 fala da ação purificadora do Pai. Vamos olhar então, em primeiro lugar, para a cláusula negativa do versículo 6. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele, isto é, com o Pai, e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Aqui então João, por meio desta cláusula, está nos oferecendo uma resposta para a seguinte pergunta: como é que nós podemos ter certeza se a afirmação de uma pessoa a respeito da sua comunhão, do seu relacionamento com Deus é verdadeira? Nos versículos 1 a 4, João nos ofereceu um teste, o teste doutrinário. Ele nos diz naqueles primeiros versículos que se a confissão de uma pessoa não está alinhada com a doutrina apostólica, a afirmação dessa pessoa no que diz respeito à sua comunhão com Deus é falsa. É o teste doutrinário. Mas aqui, no versículo de número 6, João nos oferece outro teste, o teste moral. Ele nos diz que se uma pessoa diz ter comunhão com Deus, mas está andando nas trevas, essa pessoa está mentindo. Isso coloca diante de nós a pergunta: o que significa andar na luz e o que significa andar nas trevas? Aparece no versículo 6 e 7. Esse verbo andar aqui está no tempo presente, indicando então uma ação, um padrão de vida contínuo, consistente. E diante do que nós já vimos sobre a afirmação Deus é luz, e pelo que nós lemos no início em João capítulo 3, versículos 19 a 21, podemos concluir que andar na luz significa viver conforme a verdade e a santidade de Deus. Deus é luz, Ele é verdadeiro e santo. Andar na luz é viver de acordo com a verdade e a santidade de Deus. Andar em trevas é viver em ignorância a respeito de Deus e viver, portanto, em pecado. A imagem apresentada por João, então, no versículo 6, é de certa forma irônica. Temos alguém que diz ter comunhão com Deus, mas a doutrina e o comportamento desta pessoa contradizem essa afirmação. A ironia está no fato de que tal pessoa está orgulhosa. Ela está dizendo: olha, eu tenho um relacionamento íntimo com Deus, eu tenho comunhão com Deus. Mas ela está dizendo isso em meio às trevas da sua própria vida. O teste moral de João revela a falácia de tal afirmação. Viver nas trevas e dizer que tem comunhão com Deus que é luz. E meus irmãos, muitas pessoas que se orgulham de sua relação com Deus. Elas falam de si mesmas como pessoas que têm uma intimidade com Deus. Elas consideram que Deus lhes tem um grande apreço, que elas são muito especiais, que elas estão, por assim dizer, no topo de uma torre iluminada. Mas quando essas pessoas devem passar pelo teste da doutrina e da vida, ela revela-se onde elas realmente estão, num poço em trevas. Deus é luz. Portanto, aqueles que dizem ter comunhão com Ele devem ser distinguíveis.
distintos do resto do mundo. Eu quero colocar isso de uma maneira mais clara. Se você diz, eu tenho comunhão com Deus, a sua vida deve ser tão diferente da vida das outras pessoas, assim como a luz é diferente das trevas. Porque, ao contrário, a sua afirmação inicial de ter comunhão com Deus não passa de uma mentira. Veja que João diz, se alguém diz isso, se dissermos isso, não praticamos a verdade. Final do versículo 6. Essa mesma expressão, inclusive no texto grego, aparece lá no texto que lemos em João 3:21. E literalmente, não praticamos a verdade, significa não fazemos a verdade. Olhando para João 3:20, aprendemos que fazer a verdade é o oposto de fazer o mal. Portanto, fazer a verdade significa viver em conformidade com a verdade e evitar o pecado. E não fazer a verdade é desprezar a verdade e viver no pecado. Portanto, a veracidade da afirmação de uma pessoa a respeito de sua comunhão com Deus pode ser verificada se nós observarmos a sua atitude para com o pecado. Devemos nos perguntar, essa pessoa, à luz do Evangelho, que proclama que Deus é luz, ela reconhece a sua natureza pecaminosa, ela reconhece os seus pecados, ela reconhece a sua necessidade de perdão por meio da obra de Cristo Jesus, ela mostra arrependimento evitando o pecado. Podemos colocar de outra forma. Quando uma pessoa não reconhece o caráter santo e verdadeiro de Deus revelado no Evangelho, ela minimiza a seriedade de seus pecados. Ela, quando faz isso, ela está mentindo, primeiro, sobre sua relação com Deus. Não tem comunhão com Deus. Segundo, ela está mentindo sobre sua condição diante de Deus. Ela é trevas, não luz. E observe que no versículo 7, o apóstolo apresenta uma cláusula agora que entra em contraste com essas afirmações. Tenho comunhão com Deus vivendo no pecado. O apóstolo apresenta uma cláusula positiva. Ele diz, se porém andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Veja, no versículo 5, João nos disse, Deus é a luz. Agora, no versículo 7, ele diz, Deus está na luz. Ele deseja apresentar as consequências da comunhão com Deus. Ele está dizendo, quem tem comunhão com Deus, que é luz e que vive na luz, vai andar, vai viver na luz. Como já ouvimos, andar na luz significa viver em conformidade com a verdade e a santidade de Deus. Implica num modo de vida em que nós reconhecemos a verdade de Deus a respeito dele e de nós mesmos. Reconhecemos quem é Deus e reconhecemos quem somos sem ele. Implica em evitar o pecado e fazer o que é certo aos olhos de Deus, andar na luz. E aqui no versículo 7, João nos apresenta duas consequências desse viver na luz. A primeira consequência é essa, que temos comunhão uns com os outros. Veja, no versículo 6 ele disse que alguém que anda nas trevas não tem comunhão com Deus. Versículo 6. Esperaríamos que agora, no 7, ele dissesse, quem anda na luz tem comunhão com Deus. Mas, surpreendentemente, no versículo 7, João não fala da comunhão com Deus, como consequência de viver na luz. Ele antes diz que, quando andamos na luz, a consequência é que temos
comunhão uns com os outros. Por que ele faz isso? Em primeiro lugar, devemos concluir, à luz do versículo 6 e 7, certamente andar na luz implica em comunhão com Deus que está na luz. Isso é certo. Mas João está dizendo que uma das consequências de andar na luz, uma das consequências de ter comunhão com Deus, é que nós teremos comunhão com aqueles que também andam na luz. Ou seja, quando alguém possui verdadeiramente comunhão com Deus, essa comunhão com Deus sempre se revelará na comunhão com outras pessoas, na comunhão com outros crentes. Então, João está descartando aqui a afirmação dos hereges que diziam ter comunhão com Deus, mas não tinham comunhão com os apóstolos. Ele está descartando aqui aquelas pessoas que estão em suas casas dizendo: eu conheço Deus, eu tenho a Bíblia, eu tenho um entendimento sobre quem Deus é, eu leio bons livros, eu tenho comunhão com Deus, mas não tenho nenhuma comunhão com pessoas de verdade, apenas com um conceito, o conceito de igreja invisível, com quem você não pode comer, conversar, exortar, ser exortado, nada. É invisível. Amados irmãos, a vida cristã, então entenda bem isso. Provavelmente, aqui estaria aquelas frases que as pessoas gostam de colocar em redes sociais. Mas vou dizê-la. A vida cristã não é apenas sobre crer nas coisas certas. É estar acompanhado pelas pessoas certas. Entende isso? Olhe para um lado e para o outro e você verá esta verdade estampada por toda a Bíblia. Portanto, viver na luz implica não só em ter certeza de que eu estou no caminho certo, de que eu estou ouvindo o evangelho proclamado pelos apóstolos, o evangelho que confronta o meu pecado, que eu estou certo não só de que eu abracei a verdadeira doutrina, mas também de que eu nesta caminhada no caminho da luz, neste andar na luz, existem outras pessoas que estão ao meu lado, caminhando também comigo. Comunhão uns com os outros. Aqui se desfaz a mentira na qual às vezes nós queremos acreditar. A mentira consiste na seguinte afirmação: você pode viver a vida cristã sozinho. Por vezes, nós agimos como se a única coisa que importasse fosse a doutrina que nós confessamos. Me parece que cristãos reformados têm essa inclinação perigosa de pensar: bom, se eu aprender a doutrina correta, se eu refinar ao máximo os meus pontos teológicos, se eu manter a minha relação com Deus através dos meus devocionais, tudo está bem. Eu posso até escolher uma igreja aonde eu vou. Eu vou ouvir a pregação fiel. Então eles estão atrás de pregadores fiéis. Alguns até, eu diria, estão atrás de bons pregadores. Eles querem pregadores que vão, assim, dar a eles um certo deleite intelectual e teológico. Mas esse tipo de abordagem leva as pessoas a um cristianismo individualista. Tudo o que você fica procurando é doutrina. Cuidado. Não basta estudar sobre Deus. Não basta saber que Deus é luz. Porque andar na luz na qual Deus está significa comunhão
uns com os outros. Se for mentira, se você, melhor colocar assim, se você não tem comunhão com os outros, talvez seja mentira que você conhece que Deus é luz. O Espírito Santo está nos ensinando. Se você conhece a Deus, se você tem comunhão com Deus, há algo para o qual você será inevitavelmente atraído, incluído, inserido: a comunhão dos santos. E isso não é meramente um conceito teológico, mas uma verdade tangente. Você, se estiver em Cristo Jesus, salvo pela graça de Deus, vivendo na luz em comunhão com Deus, a consequência direta é que esta comunhão com Deus revelará imediatamente na forma como você tem comunhão com seus irmãos. E como já ouvimos, comunhão não se restringe a encontros, cafés e sucos. Ter comunhão significa ter relacionamentos. Significa amar com afetos entranháveis outros crentes. Significa compartilhar com eles nossas vidas. Fazê-los conhecer nossas alegrias e tristezas. Fazê-los experimentar nossos dons, recursos, conhecimento, serviço. Significa tê-los como parceiros no caminho da luz. E eu pergunto a vocês, vocês podem ver essa consequência de andar na luz em sua própria vida? Você sabe exatamente o que significa a comunhão dos santos? Sabe isso na prática? Isso é a primeira implicação de andar na luz. Mas a segunda e última é que a segunda consequência de viver na luz, final do versículo 7, é que o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, eis algo que é muito importante entender. Andar na luz não significa que nós alcançamos a perfeição. Não significa que nós não pecamos mais. Não é isso. Significa que nós temos comunhão com Deus, que é a luz. E que Deus em nossa vida e nós nele, a luz dele brilhando sobre nós, começa a revelar, a evidenciar os nossos pecados. Aqueles pecados aos quais nós queremos nos apegar. O nosso orgulho, a nossa cobiça. Viver na luz significa que você não esconde seus pecados, porque eles estão sendo revelados pela luz de Deus. Mas significa que você os confessa, que você busca purificação pelo sangue de Cristo, o Filho de Deus. E quando João fala do sangue de Jesus, ele está se referindo à morte violenta do nosso Senhor na cruz. Ele está dizendo que esta morte na qual Cristo derramou seu sangue é a fonte para a purificação dos nossos pecados. Ou seja, quando andamos na luz, a luz de Deus continua revelando o nosso pecado, o processo de santificação. Descobrimos a impiedade das nossas ações, a malignidade das nossas palavras, a corrupção dos nossos pensamentos. A luz de Deus nos revela que para termos comunhão com Ele, o Deus Santo e verdadeiro,
E uns com os outros, nós precisamos de Jesus Cristo. Não há como ter comunhão sem o sangue de Jesus. E a razão disso é porque, mesmo depois de salvos, ainda estamos lutando contra o pecado. Foi por isso que, ao olhar para o capítulo 1, versículo de 1 a 4, na última pregação, um dos pontos era que a palavra da vida, o Senhor Jesus Cristo, é o fundamento da nossa comunhão. Não há comunhão sem o sangue dele. Por quê? Porque nossos pecados nos afastam de Deus. Os nossos pecados e os pecados das outras pessoas nos afastam uns dos outros. Destroem os nossos relacionamentos. Os nossos pecados nos fazem desacreditar das relações humanas. Você vai ouvir aos montes as pessoas dizerem com um certo orgulho em seus lábios: eu prefiro meus cães do que pessoas. Mas aqui está uma mensagem que vai na contramão de tudo isso. O Espírito Santo está dizendo que há uma base segura para nos relacionarmos. A obra de Cristo a nosso favor. O perdão que nós recebemos para os nossos pecados. Quando nós estamos tendo comunhão, ter comunhão, devemos admitir com seriedade: vamos nos ferir. Quanto mais próximos ficamos, a possibilidade de nos ferirmos é maior. Mas o Espírito Santo diz: calma, tem uma solução para os seus pecados. Tem uma solução para os pecados do seu irmão. Uma base sólida onde você pode estabelecer a comunhão com eles. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todos os nossos pecados. Deus, então, na sua bondade e misericórdia, com base na obra de Cristo, nos inclui na sua família. Ele nos diz: vocês são meus filhos. Ele nos diz: me chamem de pai. E o próprio Cristo se revela a nós e diz: vocês são meus irmãos. Somos da família de Deus. Temos comunhão com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Temos perdão completo de nossos pecados. Deus nos aceita. Não porque somos perfeitos, não porque fazemos isso ou aquilo, mas porque estamos justificados em Cristo Jesus. A justiça perfeita dele cobre todas as nossas imperfeições. O sangue dele nos purifica de todos os nossos pecados que ainda estamos cometendo contra Deus. E Deus, por causa de Cristo, nos aceita e nos abraça em sua comunhão. E na medida em que Deus revela nossos pecados, nós podemos nova e novamente correr a esta fonte bendita, o sangue de Jesus, que nos permite continuar em comunhão com Deus. Então lembre-se, a sua comunhão com Deus não está fundamentada nas suas obras. Não está fundamentada no seu conhecimento teológico, na sua capacidade ou sabedoria. Está fundamentada num sacrifício, no sangue, na perfeição de um Salvador bendito. Então você pode acordar de manhã, olhar-se no espelho e dizer: eu sou um miserável. Mas ao mesmo tempo você pode dizer: eu sou um miserável na luz. Eu tenho comunhão com Deus. Cristo Jesus perdoa todos os meus pecados. Eis a proclamação do Evangelho. Aos pés da cruz de Cristo, nós podemos viver em comunhão com Deus e podemos viver em comunhão uns com os outros. Amados irmãos, o que nos é dito aqui não é apenas uma possibilidade.
é sem dúvidas uma consequência do Evangelho. Não é algo para você dizer, talvez um dia. É algo para você ter agora mesmo, em Cristo Jesus. E tudo isso, como diria um amigo, está conectado. As diferentes partes da Escritura estão todas conectadas. Pois quando começamos a olhar para a nossa comunhão com Deus, percebemos, quando estamos em comunhão com Deus, a luz de Deus ilumina a nossa vida. Começamos a perceber, há manchas em mim, há pecados dos quais eu devo me arrepender. Mas há uma outra coisa. Quando nós estamos em comunhão uns com os outros, você entende o que vai acontecer? As pessoas verão seus pecados. Elas vão perceber o seu orgulho. Elas vão perceber suas fraquezas. Quando elas estiverem na sua casa, jantando, tomando um café, elas olharão e dirão, ih, rapaz, tem algum problema na educação dos filhos? Não está tratando bem sua esposa? Está mentindo? Não recebe bem uma exortação? Elas verão pecado após pecado. Mas estão na luz. Na luz. A comunhão na luz. E você ouvirá Deus falando com você pela boca de seus irmãos, que na luz viram seus pecados. E este método é um método eficaz para o crescimento em Cristo. Quando você confina a sua vida a 4 paredes, quando a única pessoa que sabe quais são os seus pecados são seu esposo ou sua esposa, ou seus filhos ou seus pais, você está em grande prejuízo espiritual. Deus quer que seus pecados venham à luz na comunhão dos santos, para na comunhão dos santos você recorrer ao sangue de Cristo. Então, meus irmãos, quando estamos caminhando juntos na luz, nós vamos oferecer de maneira consistente exortações diárias, para, como diz o apóstolo na carta aos Hebreus, para que não sejamos endurecidos pelo engano do pecado. Você vai ver e será visto. Na medida em que nossos pecados são trazidos à luz pela nossa comunhão com Deus e pela nossa comunhão uns com os outros, nós seremos encorajados a recorrer a Cristo continuamente, a perceber que não existe um modo de viver fora de Cristo Jesus. Vamos recorrer à sua obra ao nosso favor. Vamos buscar o seu perdão e purificação de nossos pecados. Então você pode perceber como andar na luz, como ter comunhão com Deus e com os irmãos, contribui para a sua santificação. Você quer ser santo? Saia daquela caixa que você chama de casa e mostre sua vida diante dos santos. Quando nós evitamos isso, corremos o risco de que nosso coração se endureça. Vamos manter um coração endurecido até o ponto em que a esposa dirá, eu não aguento mais esse marido. Em que o esposo dirá, eu não aguento mais essa esposa. E terão que recorrer aos presbíteros da igreja. Mas Deus quer usar um outro método. O método de tratar os nossos pecados pela comunhão com Ele e com os irmãos. Portanto, meus amados irmãos, à luz da mensagem do Evangelho da primeira epístola de João, capítulo 1, versículos 5 a 7, eu quero encorajar vocês a manterem a si mesmos e suas famílias sempre debaixo de pregação fiel, que proclama que Deus é luz, que Ele é santo e verdadeiro, que revela a nossa profunda necessidade de purificação pelo sangue de Cristo Jesus. Mas, ao mesmo tempo,
Mantenha a si mesmo e suas famílias em comunhão com outras famílias que estão ouvindo a mesma mensagem, que estão andando no mesmo caminho. Em Cristo, a palavra da vida, isso é possível. Amém. Amém.